Você chega no lugar e tem duas opções, subir de escada ou subir de rampa. É a mesma altura, você vai sair de um nível e ir, por exemplo, para o segundo andar. Qual das duas opções você escolhe? Em qual delas você gasta mais energia? Em qual delas você cansa mais ou menos? A resposta a essa pergunta ela não é tão trivial quanto parece. E se você ficar comigo até o final, você vai com certeza sair mais inteligente do que você entrou. Salve, salve, Universo Narrado, Felipe Guizoli aqui e vamos discutir um pouquinho da física por trás dessa parada aí. O que cansa mais? Onde você gasta mais energia, você faz mais ou menos força, subindo uma rampa ou subindo uma escada. Presta atenção então, ó. Esse aqui é o nosso problema. Você chegou aqui, está, por exemplo, no primeiro andar de um prédio, sei lá, e você precisa chegar ali no segundo andar. E tem duas opções aqui, bicho. Você pode subir numa rampa ou você pode subir de escada. Nos dois casos, você sai do andar 1 e chega no andar 2. E qual que é a diferença entre essas duas situações? Bom, em termos de energia, mas esse é só o começo da nossa análise aqui, tá bom? Em termos de energia, alguém poderia alegar, olha, cara, o que está acontecendo é um ganho de energia potencial gravitacional. E a energia potencial gravitacional é isso aqui, o produto da massa pela gravidade pela altura. Então, digamos que você é um indivíduo que tem ali 70 quilogramas de massa, beleza? E o desnível entre, por exemplo, um andar e outro é o mesmo, independente se você vai de escada ou se você vai pela rampa. Digamos que é, sei lá, 2 metros. Bom, então você pode fazer essa conta aqui. Perceba que é MGH, o único fator que importa aqui é a altura. O formato da rampa, se é uma escada, se é uma rampa mais ou menos inclinada, é totalmente indiferente para essa equação. Nesse caso, a gente faria a conta. 70 kg, gravidade, mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2. Quanto vai dar esse negócio? 70 vezes 2, 140, vezes 10, 1.400 joules. E essa é a energia que você despende para subir do andar 1 até o andar 2. Por que eu despendo uma certa energia? Porque você está brigando contra a gravidade, né, bicho? Você está subindo. E subir é ir contra a gravidade, né? A gravidade quer fazer as coisas, jogar as coisas, né, para o chão. Beleza, então como você está brigando contra a gravidade, você precisa fazer um gasto energético. Não é um movimento natural as coisas subirem. O movimento natural é as coisas caírem. Como você está brigando contra o estado natural das coisas, você gasta uma energia para isso. Então, não se iluda. Você não gasta menos energia subindo de escada. Eu sei que você achou que você gasta... Não, escada é mais tranquilo. Escada não, desculpa. Na rampa. A rampa é mais tranquilo, né? A rampa a gente cansa menos e tal. A rampa é mais sossegado. Eu também tenho essa sensação. E a sensação, ela até é real, mas ela não tem a ver com gasto de energia. Então, presta atenção. Tanto pela rampa quanto pela escada, nos dois casos, você vai gastar exatamente 1.400 joules de energia. Não tem conversa. Aí você fala, tá, então me explica por que eu tenho a impressão, e eu sei que você tem, de que na rampa é mais tranquilo. Que na rampa eu canso menos, na rampa dá menos trabalho. Tá, vamos então agora para uma segunda análise. Qual dessas duas rampas você preferiria? Já que a rampa é mais tranquilo, como a gente desconfia, você preferiria essa rampa aqui, se liga só, essa rampa aqui ou essa aqui? De novo, perceba que o desnível é o mesmo. Eu estou saindo do andar 1 e eu vou ir para o andar 2. E aí, a princípio, você tem aqui rampa 1 e rampa 2. As duas saem do mesmo nível e vão para o nível seguinte. Aí alguém poderia dizer, pô, bicho, essa rampinha aqui parece que ela está mais tranquila, né? Por que parece que ela está mais tranquila? Pô, ela está menos inclinada, ela é menos íngreme nesse negócio aqui. Que isso? Tem chance de bobear de eu cair até para trás, né? Essa rampa aqui parece que é uma escalada, né? Eu tenho que bobear, subir até agachado para não cair para trás. Beleza. Tirando esse detalhe, só de bater o olho, talvez intuitivamente a gente consiga perceber que essa aqui, por estar muito mais inclinada, ser muito mais íngreme, ela não é a melhor opção, né? Parece que vai dar mais trabalho, vai cansar mais. Tá, então vem comigo, presta atenção. Qual que é o lance? Suponha que você está aqui, nesse ponto da rampa mais inclinada, e depois você está aqui nesse ponto da rampa menos inclinada. Olha o que está acontecendo. A sua força-peso, ela é exatamente a mesma nos dois casos. Então eu vou até copiar e colar, para você não falar aqui que eu desenhei esse vetorzinho peso maior num caso do que no outro. Qual que é o grande lance? O grande lance é a sua direção de movimento é a direção da rampa.
Nesse caso, eu me movo nessa direção pontilhada e nesse caso, eu me movo nessa direção pontilhada. Se a gente for decompor a força-peso e pegar a componente que está na direção de movimento, nesse caso aqui, essa componente seria esse camarada. Eu vou chamar isso aqui de, sei lá, PX, a componente do peso nessa direção, que sei lá, vamos chamá-la de X. Beleza. Se eu fosse pegar aqui, nesse outro caso, e decompor a componente da força-peso, pegando a componente da força-peso na direção do movimento, essa aqui seria a nossa força, Px. Perceba que a componente de força, que é a parcela do peso que está te puxando rampa abaixo, ela é menor nesse caso, da rampa menos inclinada. Ah, é verdade, quando eu pego a rampa mais inclinada, a componente da força-peso que está querendo me derrubar, ela é maior. É por isso que, de fato, você tem a impressão ou a intuição de que subir por essa rampa é uma fria, não é a melhor opção. É pelo fato de que estar muito mais inclinado significa que a componente do peso te jogando para baixo é maior. Moral da história, você tem que brigar contra uma componente maior de força nesse caso do que nesse caso. Ah, tá, entendi. Naturalmente, nos dois casos, você vai gastar a mesma energia. E já já eu vou comparar aqui com a escala, tá bom? Por que você vai gastar a mesma energia? A energia que você gasta é o que a gente chama na física de trabalho. E o trabalho seria o produto da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. O que significa? É duas barrinhas paralelas. É a componente da força paralela à direção de movimento, que seria o nosso Px. Vou até pintar esse cara aqui então. Se liga só. Então, F paralelo, beleza? A componente da força paralela à direção de movimento vezes o deslocamento. O que está acontecendo? Nesse caso, você percebe que você tem que brigar contra uma força menor. Então, sei lá, a fadiga é menor, concorda? Eu brigo com uma força menor, então tá bom. A força aqui, ó, ela é menor. Só que, qual que é o preço que eu pago por isso? O preço que eu pago por isso, nesse caso, é andar uma distância maior. Ah, tá, então a distância é maior. E dá pra gente provar matematicamente, não vou fazer isso aqui agora, que uma coisa é menor na mesma proporção em que a outra é maior. Então, se eu for avaliar essa rampa e essa rampa, na rampa menos inclinada, eu escolho brigar contra uma força menor, me fadigo menos, beleza? Mas o preço que eu pago é andar uma distância maior. Tá, já na rampa aqui então de maior inclinação, eu ando uma distância menor, é o contrário, né? A minha distância é menor, mas eu vou ter que fazer uma força maior. Eu brigo contra uma força maior, de modo que diminui a distância, aumenta a força, o produto fica igual e você continua gastando a mesma energia. Beleza, trazendo então um pouco dessa analogia que a gente está fazendo aqui agora para a escada, dessa analogia não, eu diria desse entendimento. O que está acontecendo aqui então? Quando eu vou olhar para a escada, a força que eu tenho que fazer ela é totalmente vertical. Pense só, olha só, eu empurro o chão aqui para baixo. Então não tem componente de força, eu não faço uma força num ângulozinho menor na escada, não. Na escada a briga ela é ruim mesmo, eu tenho que me deslocar na vertical, porque a rampa tem essa vantagem. Como eu me desloco numa direçãozinha mais inclinada, eu brigo contra uma componente menor de força, pago um preço andando uma distância maior. Menos inclinada, mais suave. Beleza, aqui não tem inclinação nenhuma, cara. Você já tem que fazer forças direto na vertical. Sua pegada é empurrando o chão para baixo. Você tem que brigar e erguer na vertical toda a sua massa. Enquanto, por exemplo, em rampas, eu não preciso erguer verticalmente a minha massa. Eu ergo ao longo de uma certa inclinação. É lógico que quanto mais inclinado tá essa rampa, mais complicado é e maior é a força que eu tenho que exercer. Você poderia pensar em alguma medida que subir uma escada é quase como que subir uma rampa vertical, sacou? Você tem que brigar direto contra o peso que está te empurrando para baixo. Você não tem aquela inclinação para te ajudar. Pô, beleza. Então, o fato de você fazer forças verticais quando você sobe a escada, pode possibilitar com que você tenha um esforço muscular maior do que, por exemplo, quando você sobe uma rampa. Principalmente se essa rampa for de uma inclinação mais suave. Você faz menos força, você exige menos da sua musculatura. O preço que você paga é andar uma distância maior. Então, esse pode ser uma das razões pelas quais parece que ir de rampa é mais tranquilo do que ir de escada. Na rampa, talvez o esforço muscular seja menor, porque você briga contra uma componente menor do peso, o preço que você paga é andar uma distância maior. Mas tem um outro motivo, e esse provavelmente deve ser o mais relevante, no que diz respeito de você fazer, de parecer mais simples pegar uma rampa do que uma escada, que é o seguinte motivo.
Veja se você concorda comigo. Vamos pegar 3 cenários aqui de escadas. Suponha esse cenário. Esse cenário aqui, meu irmão, é uma escada bizarra. Beleza? Você vê que com uma pegada o camarada nem sobe esse degrau. Ele tem quase que escalar. Mas tem uma vantagem, que é o quê? Bicho, 3 degraus você subiu, ó. 1, 2, 3. Eu já cheguei lá em cima. A próxima escada, o degrau tem uma altura menor. Então eu tenho que subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 7 degraus para chegar lá em cima. Aí depois eu peguei uma outra escada que não vou nem fazer essa conta aqui. O que acontece entre um e outro aqui? Algumas coisas, inclusive você pode fazer esse exercício. Você que é apressado e que sobe degraus de 2 em 2, o que acontece aqui quando você está subindo degraus de 2 em 2? Ou você está subindo, por exemplo, degraus maiores, que é esse caso aqui. Você acaba cumprindo a tarefa em menos tempo, concorda? Nos 2 casos, você sai do andar 1 e vai parar no andar 2. Mas esse aqui é o pá. 3 passadas, eu já cheguei lá em cima. Então eu chego muito rápido. Já aqui, exceto se eu sair correndo, se eu for subir na mesma velocidade, eu vou demorar um pouquinho mais, né? Porque eu tenho mais degraus para cumprir a tarefa. Aqui mesma coisa. Se eu for subir um por um aqui na mesma velocidade, o degrau aqui é pequeno, eu posso subir de 2 em 2, ou eu posso subir de 3 em 3, tá? Mas vamos supor que você vai subir de 1 em 1. Se eu for subir de 1 em 1, você concorda que, eu vou demorar mais tempo para cumprir essa tarefa aqui. A gente está falando do que aqui então? Eu estou falando da velocidade com que eu gasto energia. Você sabe como é que esse negócio chama na física? É a potência. A potência, ela é justamente a energia dividido pelo tempo. A gente já combinou, foi nossa primeira análise, que a energia gasta, em qualquer caso aqui, é a mesma. Porque seria quanto que foi o cálculo aqui? 1.400 joules. Depende só do desnível, da altura. Mas o que acontece? Se eu pego, por exemplo, esse caso, 3 degraus, faço isso rapidinho. O que eu estou fazendo? Cara, o tempo que eu demoro para cumprir o serviço é muito pequeno. Eu tenho que subir só 3 degraus. Se o tempo é pequeno, a potência ela é alta. A potência é meio que a velocidade com que você gasta essa energia. Se eu estou gastando a mesma energia em menos tempo, eu queimo essa energia com muito mais velocidade. E isso provavelmente vai fazer você se sentir um pouco mais fadigado. Já nesse caso intermediário, você gasta um pouquinho mais de tempo em relação ao primeiro caso. Se você aumentou o tempo que demorou para você gastar essa energia, você está diminuindo a potência, diminuindo a velocidade com que você queima essa energia. E isso provavelmente faz se sentir menos fadigado. E aí aqui então, se eu peguei vários degrauzinhos, a fadiga ainda é menor. E o que seria uma rampa? Uma rampa é praticamente uma escada, só que com infinitos degraus. Porque, veja bem, se você for analisar, suponha que a gente conseguisse fazer isso, né? Em escala microscópica, uma rampa, beleza? Bom, a rampa não é exatamente retinha como no meu desenho aparenta. No fundo, se a gente fosse de fato ver aqui em escala microscópica essa rampa, beleza, a rampa está aqui, né? Só que na verdade você ia perceber algumas falhas. Tá. Essas falhas você pode imaginar que são os seus degrauzinhos irregulares, esquisitos, mas o fato é, nada é exatamente retilíneo. O grande lance é, se eu vou subindo vários degrauzinhos aqui, eu me fadigo menos porque eu demoro mais tempo para cumprir a mesma tarefa. Perceba que nesse caso, então, eu estou discutindo aqui é o tempo com que eu queimo essa energia. A inclinação, nos 3 casos, é a mesma. Eu não estou pegando uma escada mais ou menos íngreme, não é essa a discussão aqui. Essa foi feita antes. Eu estou discutindo só o tempo com que você queima essa energia. E o mais provável é que quando você sobe uma rampa, você demora um pouquinho mais de tempo do que se você subisse uma escada. Justamente porque a rampa é como se tivesse infinitos degrauzinhos, você vai subindo numa boa, mais tranquilo. Depois faça esse exercício. Sobe de rampa, sobe de escada e marca o tempo. É bem possível que você demore mais tempo para subir de rampa. Do mesmo jeito, você demoraria mais tempo para, por exemplo, subir essa escada do que essa aqui. Essa aqui você pode pensar que é um indivíduo apressado, que sobe degraus de 2 em 2, de 3 em 3. Ele é o quê? Um indivíduo mais veloz. É um indivíduo que escolhe fazer o mesmo trabalho, despender a mesma energia num tempo menor. E se ele faz isso, então, a potência é maior e ele se fadiga mais. Porque a velocidade com que você queima energia faz toda a diferença. Você pode chegar e falar, bicho, eu vou andar 5 quilômetros. Se você fizer isso correndo em 30 minutos, você vai chegar lá exausto. Agora, se você fizer caminhando, tranquilo, sem pressa, demorar 2 horas e meia para caminhar os 5 quilômetros, você vai se fadigar muito menos. É o mesmo gasto de energia, se andou a mesma distância nos 2 casos. Uma foi correndo em 30 minutos, mais fadiga. A outra foi andando, passeando, de boa, em 2 horas e meia, bem menos fadiga. Nos 2 casos, mesmo gasto de energia. O que está mudando é o tempo que demora
para você queimar essa energia. Então, se a gente fosse amarrar, né, as nossas ideias sobre o que é mais fácil fazer, subir uma escada ou subir uma rampa, 3 coisas importantes. A energia que você gasta é a mesma, beleza? Então a energia é absolutamente a mesma, nem mais nem menos. Independe se é escada, se a rampa ou a escada é muito ou pouco inclinada, beleza. Agora tem um lance da componente da força. Ah, tá. Componente da força. Tá lembrando aí? Se você tá subindo numa rampa, você briga só contra uma componente do peso. E, inclusive, quanto menos íngreme é essa rampa, menor é essa componente. Então, seu esforço muscular é menor. O preço que você paga é, eu faço uma força menor, mas eu tenho uma distância maior, o produto das coisas fica constante, você gasta a mesma energia. E tem um outro lance aqui, que é o tempo que demora para você gastar essa energia. A grandeza física associada a isso é a potência, beleza? Normalmente, dependendo aqui do tipo de escada que você tem, do tamanho do degrau, se você vai subir de 2 em 2, de 3 em 3, você vai fazer aquilo em menos tempo, gastando a mesma quantidade de energia em menos tempo, vai te fazer sentir mais cansado no final do dia. E se você curtiu essa discussão física sobre ir de escada ou ir de rampa, me conta aí e me dê sugestões de outros tópicos como esse, pra gente destrinchar no detalhe. Agora me fala aqui de verdade, eu quero que você mande nos comentários, tá? Você sobe de rampa ou você sobe de escada? O que você prefere? Independente da nossa conversa aqui.